Queridos irmãos e irmãs, muitos detalhes importantes, bonitos, nesse texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho. Jesus diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Primeira coisa importante: se alguém me quiser seguir. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Nós também, como cristãos, não podemos obrigar ninguém a viver como cristão. É condição de liberdade. Por isso que a gente ensina, a gente educa. Estamos aí para iniciar a Semana da Família. Quantos pais se esforçam por ensinar a fé para os filhos, mas de modo algum nós vamos obrigá-los a viver a fé, porque é na liberdade. Se alguém quiser, venha. E aí nós já temos as consequências, porque a liberdade pressupõe renúncias e consequências. Se eu sou livre para escolher, quando eu escolho uma coisa, necessariamente eu estou renunciando outras coisas. Se eu escolho sair pela porta da frente da minha casa, eu renuncio sair pela porta dos fundos da minha casa. Eu não tenho como sair pela porta da frente e pela porta dos fundos ao mesmo tempo. Ou seja, eu renuncio uma por ter escolhido a outra. E aí, na condição de liberdade de seguir Jesus, vem a renúncia. O que é preciso renunciar para livremente escolher Jesus? Renunciar a si mesmo. Renunciar às próprias vontades, renunciar aos próprios sonhos, renunciar àquilo que nós achamos. É por isso que na vocação também é assim, seja ela qual for. A vocação ao ministério ordenado, a vocação ao casamento, a vocação à vida religiosa, significa escolher Cristo e renunciar a si mesmo. Renunciar seus projetos para viver o projeto de Deus na sua vida. É literalmente entregar o leme da nossa vida nas mãos de Jesus. Então é renunciar. Mas a escolha, além das renúncias, ela tem consequências. Se eu estou no meio da minha casa, para mim chegar na porta da frente e sair pela porta da frente que eu escolhi, cada um pense lá na sua casa, vai ter que passar por alguns cômodos, vai ter que passar por alguns móveis, vai ter que desviar de alguns obstáculos que tem na frente. Mas são as consequências da escolha. Para chegar na porta da frente da casa, você vai ter que passar por ali. Como também, se você escolher sair pela outra, pela porta dos fundos, também vai ter consequências. Você vai ter um trajeto a ser feito, vai ter outros cômodos pelos quais você vai passar. E você, se escolher sair pela porta dos fundos, com certeza não vai chegar na frente da casa. Se você escolher sair pela porta da frente, com certeza você não vai chegar nos fundos, porque as nossas escolhas têm consequências. Se eu escolhi sair por essa porta, eu vou ter esta consequência. Qual é a consequência de escolher seguir Jesus? Tome a sua cruz e me siga. A consequência é assumir a cruz, assumir os sofrimentos. E veja que de novo aqui vem aquela contrariedade com relação a muito que se prega, de que ter uma vida em Cristo é ter uma vida sem problemas. Não. Nós, como cristãos, vamos enfrentar os problemas que a vida nos apresenta. Ninguém vai sair por aí catando sofrimentos para si. Mas o cristão, ele olha para os sofrimentos com outros olhos, porque ele olha sob a ótica da cruz. E a cruz de Jesus também
não é um sinal de derrota. E a vitória de Jesus não acontece somente na ressurreição, mas a vitória de Jesus é também a cruz. É na cruz que Jesus, morrendo, vence a morte. Então, quando nós enfrentamos os nossos sofrimentos, nós já começamos a vencer justamente porque enfrentamos e não fugimos do sofrimento que nos aparece. Mas com os olhos fixos em Jesus, caminhando nos passos de Jesus, nós vamos dando sentido para o nosso sofrimento. E Jesus continua: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E aqui nós vemos como realmente é contraditório, porque seguir Jesus é seguir uma lógica diferente daquela que normalmente se vive no mundo afora, onde cada um tenta salvar-se a si, cada um tenta preocupar-se consigo próprio, cada um tenta se safar da sua maneira. Quando nós assumimos o caminho de Cristo, como Cristo, nós vivemos não em função de nós, mas em função dos outros. Somos testemunhas de Cristo. Queremos ser também como Cristo, oferecidos para que o outro possa alcançar a salvação. E Jesus adverte: de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que adianta se esforçar tanto e lutar tanto para ter as coisas, para viver conforme os padrões que se prega, que se ensina por aí, se a gente acaba perdendo a nossa própria vida? Porque a vida está em quem? Está em Cristo. A vida é Cristo. O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Existe valor, existe dinheiro que compra? Pergunto: existe algum milionário, bilionário, por mais rico que tenha sido ao longo da história, que conseguiu se salvar da morte pelo dinheiro que tinha? Ninguém salva a sua vida, só quem pode salvar a nossa vida é Cristo. Por isso vale a entrega, por isso vale o sacrifício. Por Ele não vale só a pena morrer, mas vale a pena viver por Cristo. Viver e morrer por Ele, porque Ele dá sentido à vida, Ele que deu a vida, e Ele que pode nos dar a vida eterna, mesmo que a gente passe pela morte. E Jesus adverte que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. A cada um. É uma decisão pessoal, é uma decisão individual seguir a Cristo. Não adianta dizer: ah, mas o meu pai era religioso, minha mãe era religiosa, meu avô, minha avó rezava muito. Ah, o meu parente é padre, o meu irmão é padre, o meu primo é padre, o meu tio é padre. Porque Jesus diz: cada um terá recompensa de acordo com a sua conduta. E Jesus diz uma última frase no versículo 28, que pode parecer estranha, mas essa semana, justamente lendo os textos e meditando o Evangelho de ontem, deu para a gente entender a partir de uma leitura dos Santos Padres. Jesus assim: alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. E a gente fica pensando: poxa vida, mas todos eles morreram e cadê o reino? A manifestação do reino de Jesus, Ele mostrou justamente no episódio da transfiguração. E se nós formos ver, logo após essa palavra de Jesus, o que Ele fez? Convidou Pedro, Tiago e João e subiu para o Monte Tabor, onde mostrou a sua glória, mostrou toda a sua majestade, mostrou o reino de Deus. O que será, como será, e manifestou isso com tudo aquilo que nós vimos ontem e refletimos.
Então, queridos e queridas, vivendo esse mês vocacional e já aos poucos indo ao final dessa primeira semana, onde nós rezamos pelo ministério ordenado, que nós possamos, na liberdade, seguir a Cristo, assumir as renúncias que nós precisamos fazer para viver essa opção, assumirmos também as consequências da nossa opção, sabendo que a nossa vida será salva se nós vivermos em Cristo e vivermos a proposta dele para a nossa vida, sabendo que cada um também recebe a recompensa pelas escolhas que faz na sua própria vida individualmente. E assim, iluminados pela sabedoria de Deus, pela sabedoria da palavra que hoje vem ao nosso encontro, vivamos em plenitude os nossos dias, dando nossa resposta positiva ao chamado que o Senhor faz a cada uma de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.